pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar numa receita bem legal. Pega um clássico, sabe? Misto quente, e transforma. É o misto quente de travessa. A fonte que a gente tem aqui é bem detalhada. E o nosso objetivo aqui, né, não é só passar a receita. É entender o processo por trás. Como que uma coisa assim super simples vira esse prato assado em camadas? Fica bem diferente, né? Quase um prato de festa. Exato, e é muito interessante ver como essa receita eleva o pão com presunto e queijo. Ela usa, na verdade, princípios de pratos um pouco mais elaborados, tipo os gratinados, sabe? Aqueles assados que ficam com aquela crostinha dourada. Só que aplicando num lanche super comum. Os ingredientes são basicamente os mesmos, mas a abordagem é totalmente outra. Ok. Então vamos direto aos componentes. Para fazer 2 porções, a base é o que a gente já conhece, né? 6 fatias de pão de forma, daquele tradicional mesmo, 6 fatias de mussarela, 6 de presunto. Ou peito de peru, né? A receita dá essa opção. Isso, boa lembrança. Peito de peru como alternativa. E claro, parmesão ralado para finalizar por cima. Até aqui parece bem simples mesmo. Parece, mas o pulo do gato, assim, o coração mesmo dessa receita tá no molho branco. Ele é fundamental para dar a cremosidade, para juntar tudo, sabe? O famoso bechamel, né? Exatamente, um bechamel clássico. A receita detalha direitinho. Começa com um roux, que é aquela misturinha de 2 colheres de sopa de manteiga sem sal com 2 de farinha de trigo, cozinhando um pouquinho. Para engrossar, certo? Isso é o que vai dar a textura. Aí depois vai adicionando aos poucos 500 ml de leite integral. É importante ir mexendo bem para não empelotar, né? Sei. O segredo é mexer sem parar. Isso. Até ficar um molho bem cremoso. Aí no final, para dar aquele toque, 2 colheres de sopa de parmesão ralado, sal e pimenta a gosto. Esse molho, ele não é só sabor, ele é estrutura para o prato. E umidade também. Entendi. Então não é só jogar tudo lá e pronto. Mas me diz uma coisa, colocar molho assim em pão de forma, não fica meio, sei lá, molenga demais, encharcado? Como que a montagem evita isso? Ótima pergunta. A montagem é chave aqui, tem que ser em camadas, bem pensado. Pega uma travessa, um refratário, né? Começa com 3 fatias de pão no fundo. Ok. Faz um pouquinho de molho bechamel por cima desse recheio. Só um pouco. Depois as outras 3 fatias de pão por cima. Fechando o sanduíche, digamos assim? Isso. E para finalizar mesmo, aí sim você cobre tudo com o resto do molho branco. Generosamente, para garantir que o pão de cima também pegue essa umidade, esse sabor todo. E por último, O parmesão ralado por cima, para dar aquela cor. exatamente, para fazer a crosta do gratinado. A lógica lembra um pouco assim a lasanha, sabe? Camadas que vão se cozinhando juntas no forno. Faz sentido. O molho distribuído desse jeito deve incorporar bem nos ingredientes. E aí forno, né? A receita fala em pré-aquecer a 180 graus Celsius. Exato. E essa temperatura é interessante, não é super alta, mas é o suficiente para quê? Para derreter bem a mussarela lá no meio, cozinhar o bechamel, que ainda está um pouco fluido, e claro, formar aquela casquinha dourada e crocante de parmesão, o gratinado em si. Entendi. O tempo estimado é uns 20 minutos, mas assim, o melhor indicador é visual mesmo, ficar de olho até dourar. É essa transformação pelo calor que realmente define o prato. E aí quando sai do forno, né? Imagino, borbulhando, douradinho. A sugestão da receita é servir com uma salada ou batata frita. Então, no fim das contas, o que isso mostra? Que deixou de ser só um lanchinho rápido, né? Precisamente isso. Mostra que só mudando a técnica, colocando um molho bechamel, montando em camadas com cuidado e usando o forno, a gente transforma ingredientes de um sanduíche do dia a dia numa refeição mesmo. Uma coisa mais substancial, comfort food, que pode ser o prato principal tranquilamente. É um belo exemplo de como a técnica na cozinha eleva o simples do cotidiano. Excelente ponto. Mostra que às vezes não precisa de ingredientes super caros ou, sei lá, mirabolantes para fazer algo especial. Basta entender como usar certas técnicas, né? Perfeito. O valor aqui está menos nos ingredientes em si e mais no método. O uso de um molho clássico como base de sabor e ligação, a estrutura em camadas, a finalização no forno para ganhar textura, profundidade. Muito bom.
Então, para finalizar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo. Já que essa estrutura em camadas, com o bechamel de base, funciona tão bem para o presunto e queijo clássico, que outras combinações poderiam funcionar? O que mais daria para explorar nesse formato de misto quente de travessa? Boa. Sei lá, talvez usar um frango desfiado, um espinafre com ricota, outros tipos de queijo, quem sabe, ou até legumes grelhados. O formato parece bem aberto para experimentar, né? Com certeza. Abre um leque de possibilidades. Fica aí a ideia.